Agora vamos estudar frações impróprias e números mistos. Meu Deus, falou em fração, já começa a confusão. Números mistos, não sei nem mais o que é isso. Vamos lembrar. Primeiro vamos começar com representação de fração. Para a gente entender bem direitinho, vamos ver como é que a gente representa as frações, que aí a gente vai entender bem a fundo da onde começou a confusão, né? Fração, como é que a gente representa? O que seria um terço? Ora, seria qualquer coisa, pode ser um círculo, pode ser uma pizza, pode ser uma barra, qualquer coisa que você dividir em 3 partes iguais, as partes que você vai dividir, quem indica é o denominador. O denominador, que é o número de baixo da fração, indica em quantas partes você vai dividir o objeto que você quer dividir. E o numerador indica quantas partes você vai pegar daquilo que foi dividido. Então, eu vou dividir um bloco em 3 e vou pegar uma parte, porque o denominador é 1. Então, o que significa um terço? Seria uma parte daquilo que foi dividido em 3. A representação é essa. E 2 terços? Mesma coisa, divide em 3, porque o denominador é 3, o denominador é que manda em quantas partes vai dividir o todo. E você vai pegar 2 partes, então 2 terços, 2 daquilo que foi dividido em 3 partes iguais. E 3 terços? Ora, 3 terços você vai dividir em 3 e você vai pegar todas as 3. Se fosse um chocolate, você iria dividir em 3 partes iguais, mas você ia comer todas as 3. Então, seria 3 do que foi dividido em 3, ou seja, 3 dividido por 3 dá 1, ou seja, você comeu o chocolate inteiro, tá? É isso que significa 3 terços. 3 terços já não é mais uma fração, é uma fração aparente, porque quando você vai dividir, dá um número inteiro, né? Significa que você pegou a barra inteira. E se você continuar, 1 terço, 2 terços, 3 terços, e se for 4 terços, como é que eu vou representar? Ora, vai ter que pegar o bloco e dividir em 3, porque o denominador é que manda, dividir em 3. Mas você vai pegar 4. Então, você vai pegar os 3, que você já tem, mas vai ter que ter uma outra barra. Então, você já comeu, se fosse chocolate, já comeu uma barra inteira, e vai ter que pegar uma outra barra, mas todas as barras que você pegar vai ter que dividir em 3. Só que aqui eu já peguei 3, tem que pegar 4. Então, falta pegar uma parte da outra barra. Mas a outra barra é do mesmo tamanho, dividido em 3 do mesmo jeito. Então, aqui você tem 4 daquilo que foi dividido em 3. Só que você precisou de mais de uma barra. Percebe? Então, aqui você tem um inteiro, uma barra inteira, e mais o quê? E mais 1 terço, olha só, 1 inteiro e 1 terço, mais 1 terço da outra barra. Então, você tem um número misto. Por que você tem um número misto? Porque a fração é imprópria. O que é uma fração imprópria? É aquela que o numerador é maior do que o denominador. Você tinha 3, mas você comeu mais do que as 3 que você tinha, né? Então, você tem mais do que 1 inteiro. Então, você tem 1 inteiro e 1 terço da outra barra, tá? Então, uma fração imprópria corresponde a um número misto. Isso aqui é 1 mais 1 terço. 1 inteiro e 1 terço. Ah, incrível! Então, eu tenho uma fração imprópria e posso obter um número misto. Exatamente. Olha outro exemplo, se você continuar. 5 terços. Você vai ter os 3 terços, né? Você tem que dividir em 3 e vai ter que pegar 5. Então, você vai ter que pegar todos os 3 e vai ter que fazer outra barra e vai ter que dividir em 3 de novo. Mas você já pegou 3, agora falta pegar mais 2. Você tem que pegar 5. Então, você tem 1 inteiro e mais o quê? Mais 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Então, a fração 5 terços corresponde ao número misto 1 inteiro e 2 terços. Incrível! Você tem uma fração imprópria e você tem um número misto. Exatamente. As frações impróprias, elas são maiores do que o inteiro. É porque você comeu mais do que a barra toda. Você precisou de uma parte da outra barra. E tem como você obter
O número misto, sem fazer o desenho, tem. É só você dividir. Fração é divisão. Se você pegar o 4 e dividir por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro de 4? Uma vez. 1 vezes 3, 3. Para 4, falta 1. Então, esse número aqui é quantas barras você comeu. Uma barra inteira. Quantas vezes coube. Isso aqui é o resto, que é quanto faltou para você, quanto você comeu da outra barra. Tá? E o denominador você repete o mesmo daqui. Então, você pode transformar uma fração imprópria em um número misto sem precisar fazer a representação. Vamos ver 5 terços, ó. 5 dividido por 3, o 3 vai caber uma vez dentro do 5. 1 vezes 3, 3. Só que para chegar no 5, falta 2. Então, é 1 inteiro e mais 2 terços. Por que terços? Porque aqui tem 3. O denominador é 3. E se fosse 7 terços? Vamos fazer direto, sem a representação. 7 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro de 7? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Para 7 falta 1. Então, é 2 inteiros, vai caber 2 vezes inteiras e mais 1 daquilo que foi dividido em 3. Então, 2 inteiros e 1 terço. Vamos ver se é mesmo? Então, vamos ver. Olha só, vamos representar, então, 7 terços. Pega uma barra, divide em 3, né? Porque o denominador é 3, só que eu vou ter que pegar 7. Então, aqui eu só tenho 3. Vou ter que fazer outra barra, mas todas as barras que eu fizer, eu tenho que dividir em 3. Mas se eu pegar todas, ainda vou ter 6 ainda. Falta uma. Outra barra, mas agora eu só falta pegar 1. Então, eu tenho 2 inteiros, olha só, 2 barras inteiras e mais 1 terço da terceira barra. Tá vendo? Mais 1 terço. Então, isso é um número, uma fração imprópria que ela é representada por um número misto. As próprias, não. As frações próprias, em que o numerador é menor do que o denominador, ó, nunca vai dar um inteiro, tá? Aqui já começa a não ser fração, aqui é um número, uma fração aparente, porque na verdade ele é um número inteiro. E aqui, ó, acima delas são as impróprias, tá? Ah, beleza. Então vamos ver de cabeça, vamos fazer. Pode até fazer assim, dividir, você pode até dividir de cabeça, ó, 11 terços. Denominador trabalhando com o denominador 3 por enquanto, hein? Então vamos ver. Quantas vezes o 3 cabe dentro de 11? Cabe 3 vezes, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então cabe 3 vezes, ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 11, faltam 2. Então, aqui é quanto falta, ó. Então, você pegou 3 barras inteiras e mais 2 da outra barra, 2 pedaços da outra barra. 3 inteiros e 2 terços. Tá? Olha que beleza. Aí, se eu tiver um número misto e quiser saber qual é a fração imprópria que corresponde. Se eu tenho a fração imprópria, eu sei chegar no número misto. Ou desenhando ou dividindo, ou até mesmo de cabeça. Mas e se eu tiver um número misto? Gente, é só você usar o truquezinho de você somar o número com uma fração. Como é que é o truquezinho? Multiplica o de baixo pelo da frente e soma. Olha só, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. E o de baixo repete o mesmo. Olha só. E agora, se o denominador for outro, que não seja 3, não tem problema. Como é que você vai saber o número misto? Não tem o menor problema. Vai dividir 18 por 4. 18 por 4 vai dar quantas vezes o 4 cabe dentro de 18? 4 vezes. Só que 4 vezes 4 dá 16. Para 18 faltam 2. Então, vai caber 4 vezes inteiras. 4 inteiros. E 2 quartos. Tá vendo? 2 é o resto, vai ser o numerador aqui. E 4, que é o denominador, vai continuar o mesmo. Ah, mas para que serve essa confusão de fração imprópria com número misto? Isso facilita para você colocar uma fração na reta numerada, né? As frações próprias, não. Porque as frações próprias, como é que você vai colocar a fração própria na reta numerada? Essas aqui de cima, ó, essas duas que são próprias. 1 terço. Como é que vai colocar na reta numerada? Aqui está a reta numerada, ó. Aqui está a reta numérica. 0, 1, 2, isso aqui é a reta. Só que você colocar 1 terço, você vai ter que dividir em 3. Lembra que o denominador é que diz em quantas partes divide? Então, todos os intervalos da reta, ó, vai ter que ser dividido em 3 espaços. Tá vendo, ó?
1, 2, 3 espaços. Você está no ponto de partida, está no zero. Se você quer 1/3, você está aqui, ó, pula 1. É 1 daquilo que foi dividido em 3. Então aqui é 1/3, 2/3. E aqui seria 3/3. Percebam que 3 sobre 3, ó, dá 1 inteiro. Se continuar, vem as impróprias, ou seja, as frações próprias estão entre 0 e 1. Para lá de 1 estão as impróprias. Olha só, que depois de 1 inteiro vem as impróprias. Ó. Aqui é 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. 6 por 3 dá 2. 7/3, 8/3. Olha só onde estaria. 9/3, olha só. 9 por 3 dá 3. É um inteiro, é um número inteiro. Continuando, 10/3, 11/3. Olha essa aqui, ó. Olha onde foi parar o 11/3. Depois do 3, olha lá. Depois do 3, é entre o 3 e o 4, olha lá, ó. Entre o 3 e o 4, olha lá, ó. Depois do 3, você pula 2, ó. Pula 2. Então, eu tô aqui no 3, ó. Vou pular 1, vou pular 2. 11/3. E se você for contar 1 por 1, vai chegar no 11/3 aqui. Lembrando que, se o denominador é 3, tem que dividir todos os intervalos da reta em 3 partes iguais. Ah, e se eu quiser colocar o 18/4 na reta numerada? Ah, o 18/4, você vai ter que fazer uma outra reta numerada. Por quê? Porque vai ter que dividir em 4. Aquela ali estava dividida em 3. Então, vamos ver como é que ficaria 18/4. Olha só, primeiro vamos calcular o número misto. Pode sem calcular? Pode. Você pega uma reta numerada, só que agora os intervalos 0, 1, 2, 3, a reta está numerada. Cada intervalo vai ter que ser dividido em 4. 4 espaços, ó. 1 espaço, 2, 3, 4 espaços. Não é isso? O primeiro espaço, quem seria? 1/4. 2/4. 3 daquilo que foi dividido em 4. 4/4. 4 sobre 4 vai dar 1. Aí continua, 5/4, 6/4, 7/4, tudo dividido em 4. 8/4, que 8 por 4 dá 2. 9/4, 10/4, 11/4. O 18/4 que a gente queria, ó, vai estar lá depois do 4. Ó, depois do 4, tá vendo? Ó, 4 inteiros, mais 2/4 da outra barra. Então, 4 inteiros, entre 4 e 5. Porque depois do 4, você ainda vai contar 2. Ó, depois do 4, você vai contar 1, 2. Então, aqui é 18/4. Ou seja, 4 inteiros e mais 1, 2 daquilo que foi dividido em 4. Então, é 4 inteiros e 2/4. Ou, se você quiser vier contando 1 por 1, aqui vai dar 18/4. Porque aqui é 16/4, ó. 16/4, 17/4, 18/4. Beleza? Aí, 11/4. 11/4 é depois do 2, ó. Portanto, é entre 2 e 3. Porque depois do 2, ó, depois do 2, quem é o 2? O 2 é 8/4. 8 por 4 dá 2. Então, aqui é 9/4, 10/4, 11/4. Beleza? Ah, professora, mas tem uma coisa. E tem mesmo, olha só. 18/4 dá para simplificar. E se eu simplificasse por 2? 18 por 2 dá 9. 4 por 2 dá 2. Ó, eu simplifiquei a fração. E agora? Onde vai ficar 9/2? 9 sobre 2. Vai ficar no mesmo lugar da reta que 18/4? Exatamente. Né? Onde ficaria 9/2? Vamos ver. 9 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 9 ainda resta 1. Então, é 4 inteiros e 1 sobre 2. Mas aí, 18/4 está aqui, ó. 9 sobre 2, eu vou ter que fazer uma reta do mesmo tamanho, igualzinha, só que eu vou ter que dividir todos os intervalos em 2. Porque agora o denominador é 2, ó. O denominador é 2. Então, você faz a mesma reta, com os mesmos intervalos, as mesmas distâncias, ó. Só que agora eu vou dividir tudo em 2, ó. 1, 2. Tá vendo? 2 espaços. Tudo dividido em 2 espaços. E aonde vai parar 9 sobre 2? Bom, aqui é o 0. Então, aqui é 1 sobre 2.
Tudo sobre 2 agora, que é 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1. 3 sobre 2. 4 sobre 2. 5 sobre 2. 6 sobre 2, que dá 3. 7 sobre 2. 8 sobre 2, olha lá, 9 sobre 2. 9 sobre 2 não dá 4 inteiros e 1 sobre 2? Olha lá, ó. 4 inteiros, portanto, depois do 4, eu vou pegar 1. Vou pular 1, isso aqui é quanto restou. Depois do 4, eu só pulo 1. Ou seja, 4 inteiros e 1 daquilo que foi dividido agora em 2. Então, 4 inteiros e 1 meio. Ó. 9 sobre 2 seria 4 inteiros e 1 meio. Então, aqui seria, ó, 4 inteiros e 1 meio. Tá? Que fica exatamente no 18 quartos. Só que 18 quartos são 4 inteiros e 2 quartos, porque está dividido em 4, né? Depois do 4, ó, você vai pular 2. E aqui, depois do 4, você só vai pular 1, porque está dividido em 2. Então, aqui, 18 quartos é 4 inteiros e 2 quartos. E 9 meios é 4 inteiros também, não é isso? E 1 sobre 2, tá? Mas vai cair no mesmo lugar exatamente, tá? Só que você vai dividir os intervalos em 2. Então, gente, qual é a conclusão que a gente pode chegar de frações impróprias agora e número misto? O que a gente pode chegar de conclusão? Bom, primeiro, fração própria, né? As frações próprias, toda fração própria, ela é um número, né? A fração, ela vai ser um número decimal, né? Só que está entre 0 e 1. Sempre as frações próprias, olha só as próprias aqui, ó. 1 quarto, 2 quartos, tudo o numerador é menor que o denominador, ó. Então, elas são próprias. A partir daqui, já vai ser o quê? 5 quartos, porque aqui é 4 quartos. Aqui é uma fração aparente, que dá 1. 5 quartos, aqui já vem as impróprias. As impróprias são maiores do que 1. Então, toda fração própria é um número entre 0 e 1. Pode ser enorme, tá? Ela pode ser... o numerador pode ser 100, mas se o denominador for maior, for 101, ela já é própria e já está entre 0 e 1. Tudo depende em quantas partes você vai dividir o intervalo. Ah, então as frações próprias estão entre 0 e 1. Sim. E as impróprias? As impróprias é maior do que 1. Então, toda fração imprópria é um número maior do que 1. Essa é a conclusão, as duas grandes conclusões que a gente chega, tá? Isso ajuda muito em como você colocar uma fração na reta numerada, né? As frações próprias vai ser sempre entre 0 e 1, porque nunca vai ser mais do que 1 inteiro, lembra? E as impróprias vai ser sempre mais do que 1 inteiro, então vai ser sempre maior do que 1. Beleza, gente? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.